teologia, a fé, a igreja e a missão. E ficaram conhecidos como os 5 solas, que foram os pilares da fé protestante. Quando você passa em cima de uma ponte, às vezes você nem percebe a estrutura que está ali embaixo. Mas toda ponte, para segurar aquela plataforma em cima, tem uma estrutura embaixo, que são os pilares. Pontes grandes de concreto são os pilares bem grossos, com ferros bem fortes, para segurar toda aquela estrutura. Então, esses 5 pontos, esses 5 solas, eles são os pilares da fé protestante. Sola, essa palavra latina significa somente, ou seja, nada mais é preciso. E há uma relação, irmão, direta entre esses 5 pontos teológicos e a missão. É importante enfatizar que a forma como nós compreendemos, a forma como nós cremos em Deus, impacta profundamente a maneira como nós vivemos, como nós servimos, como nós proclamamos o Evangelho de Cristo ao mundo. Então, como nós cremos? Qual a forma que nós cremos? Que teologia nós cremos? Isso vai impactar, irmãos, diretamente na forma como nós vivemos, na forma como nós cremos no Senhor e na forma como nós pregamos o Evangelho do Reino. Então, esses 5 solas, ou somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória. São os 5 solas ali na reforma, estabelecidos esses 5 pontos teológicos para dar força e base à fé reformada. Que Deus nos ajude, irmãos, a olharmos para Deus em Sua palavra, com os nossos corações maravilhados, com os nossos corações quebrantados e com os nossos corações sedentos. Maravilhados pela grandeza de Deus, porque Ele é o Deus Supremo, um Deus Santo, um Deus Todo-Poderoso. Quebrantados pela nossa humanidade limitada, pela compreensão de quem nós somos, pecadores, pequenos diante de um Deus tão grande, e maravilhados, sedentos da presença e da ação de Deus em nossa vida. Que possamos olhar, irmãos, a Escritura com esses 3, com esse olhar, maravilhados pela grandeza de Deus, quebrantados pelo reconhecimento do nosso pecado e das suas consequências, e sedentos da presença e da ação de Deus em nossa vida. Então, vamos olhar esses 5 pontos, Somente a Escritura, só a Escritura, é o primeiro ponto. E fala da Escritura, porque a tradição católica, eles colocam a igreja acima da Bíblia. Eles dizem que primeiro é a igreja, depois a Bíblia. Ou seja, aquilo que o Papa declarar como verdade está acima da verdade da Bíblia. Para eles, a igreja está acima da Bíblia. A Bíblia não está, nem mesmo está em igualdade com a Bíblia, está abaixo. Então, para combater esse pensamento, os reformadores criaram, ou não criaram, mas pegaram da Bíblia e formularam esse ponto, somente a Escritura. A Bíblia, irmãos, ela não é apenas a Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não é apenas um livro sagrado. Ela é a própria palavra de Deus. Toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, é inspirada por Deus e usada por Deus para ensinar e edificar o seu povo ao longo da história. Ela é inerrante
nos revela isso, conhecimento sobre Deus, conhecimento sobre nós. Ela nos leva ao arrependimento e à obediência. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. A Bíblia também diz, irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, temos mais uma razão para intensamente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como a verdade que é palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Paulo falando aos irmãos de Tessalônica. Salmo capítulo 12, versículo 6 diz: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. As Escrituras, irmãos sagradas, elas nos revelam o Pai e a vontade do Pai. A Escritura nos revela o Filho e o sacrifício do Filho para morrer em nosso lugar. A Escritura, irmãos, ela revela o Espírito Santo, a sua presença entre nós, a sua presença em nós e a ação do Espírito Santo em nosso meio. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mediante a pregação dessa palavra. Portanto, é a palavra, irmãos, que nós, através dela que nós conhecemos Deus. É através da palavra que a fé para crer é gerada em nosso coração. É a palavra, irmãos, que por ela nós compreendemos quem somos nós como igreja do Senhor. E é pela palavra que nós conhecemos a nossa missão. A palavra tem todas as dificuldades, e é por meio da palavra que nós conhecemos tudo isso. Não é por meio de tradições humanas, é por meio da palavra. É ela que nos revela o Pai e o seu amor, é ela que nos revela o Filho e o seu sacrifício, o Espírito Santo que habita em nós e a sua ação. É por meio da palavra, irmãos, que nós conhecemos tudo isso. É por meio da palavra que nós compreendemos quem nós somos como igreja. É por meio da palavra que nós conhecemos a missão da igreja, do ir, do pregar o evangelho a toda criatura. Mateus 22, 29 diz: Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. João 7,38, Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. As Escrituras sagradas, elas são vitais, elas são necessárias para o amadurecimento cristão. Elas são usadas por Deus, irmãos, na ação do Espírito Santo, não apenas para converter o pecador, mas também para o crescimento daqueles que foram salvos, para o amadurecimento, para encorajar a igreja, o seu povo. Ela confronta a igreja diante do pecado. É a Escritura Sagrada, irmãos, que leva à oração e também ao arrependimento. E é profundamente necessário que todo discernimento espiritual na vida e na missão seja encontrado no cristão pelo conhecimento da palavra. Atos capítulo 17, versículo 2, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 dias, por 3 sábados, discutiu com eles a respeito das Escrituras. João 5,39 diz, Jesus falando: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim.
Irmãos, é perante a missão, perante a missão, as Escrituras Sagradas nos convida a sermos humildes, mas ao mesmo tempo valentes. Ela nos convida a sermos simpáticos, mas ao mesmo tempo aguerridos na pregação da palavra. Ela nos convida a também sermos fiéis no conteúdo da pregação e também na pregação dessa palavra, na comunicação dessa palavra, apresentando tanto a graça de Deus quanto a justiça de Deus, falando tanto do amor de Deus quanto da sua justiça, falando tanto da existência do céu quanto da existência do inferno. Então, irmãos, Atos 4:29 diz: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e conceda aos teus servos que anunciem as palavras com toda a ousadia. 2 Timóteo 4:2, Paulo diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Portanto, irmãos, diante dessa verdade, só a Escritura, somente a Escritura, ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, reflita na palavra de Deus e ore para que Deus aplique a palavra em sua vida, gerando um coração transformado, cheio de contentamento e fé para a sua paz e para a glória de Deus. Amém? Esse é o pilar só da Escritura, somente a Escritura. O segundo pilar da fé reformada é só a fide, ou somente a fé. Por que foi necessário, irmãos, esse pilar na reforma protestante para a fé protestante, para uma fé cristã genuína, podemos dizer assim? Porque o que a igreja defendia, e ainda defende até hoje, e não só a igreja católica, mas em muitas igrejas evangélicas, é que a salvação é pela fé e pelas obras também. A salvação vem pela fé, mas só a fé não é o suficiente. É necessário ter obras também para que haja salvação. E nós cremos, irmãos, o contrário. Nós acreditamos que a salvação é pela fé, e as obras acompanham a vida daquele que realmente foi salvo. Elas testificam a vida de alguém que foi salvo, e não elas salvam para alguém que é salvo, mas pelo contrário, nós fazemos boas obras que agradam a Deus porque cremos pela fé. Somente a Escritura, somente a fé. Vidas são transformadas pela habilidade, de crer no Senhor. Vidas são transformadas pela fé genuína gerada pelo Senhor, e não pela habilidade humana, pela habilidade do ser humano. A fé, irmãos, ela não é gerada pela capacidade persuasiva da igreja. A verdadeira fé, ela não é gerada pelas pregações eloquentes, mas ela é gerada por Deus, pelo Senhor. Não somos salvos pelo que nós fazemos, nem pelo que os outros fazem por nós. Nós não somos salvos pelas boas obras. Nós não somos salvos por penitência, por intercessões ou por doações. Foi exatamente isso, irmãos, que Lutero compreendeu. Quando ele, após ter conhecido o grego,
o Novo Testamento na língua grega, no original que foi escrito, ele então vai visitar Roma. E ali havia penitências. Havia uma bula papal chamada de indulgência, em que a pessoa pagava por aquela indulgência, e ao pagar determinado valor por aquela indulgência, ele subia, fazia uma penitência de subir as escadarias de Roma, da igreja de Roma, de joelhos. Em cada degrau ele rezava um Pai Nosso com a Ave Maria. E quando ele chegasse no último degrau, automaticamente aquela pessoa a qual ele comprou a indulgência e colocou o nome daquela pessoa, ela saía do purgatório e ia para o céu, para o paraíso. E Lutero foi lá, e ele disse que comprou uma indulgência para salvar o tio dele, colocou o nome do tio dele, e subiu as escadarias. Quando ele estava subindo, ele lembrou de um texto da palavra de Deus, Romanos 1,17, que diz: o justo viverá pela fé. E aí Lutero disse: então, se é pela fé, não é por obras. Se é pela fé, não é por penitência. Se é pela fé, não é pela intercessão das pessoas que vão lá e no dia de finados acendem velas. Se é pela fé, não é pelas doações que eu faço, pela filantropia. E ele compreendeu isso, irmãos. É exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Nós somos salvos pela fé, pela graça de Deus mediante a fé. Como diz Efésios 2:8, pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. É a Escritura que fala. Portanto, irmãos, a fé em Cristo não é uma formulação humana e não pode ser produzida artificialmente, nem com pregações inflamadas ou palavras bonitas, elaboradas, pois ela vem de Deus e é gerada à medida que se ouve a palavra de Deus. A fé verdadeira, ela é gerada quando a gente ouve a palavra de Deus. Mas mesmo ao ouvi-la, se o Senhor, irmãos, não fizer penetrar no coração, não haverá fé, porque nós dependemos de Deus. A verdadeira fé, ela é gerada pela palavra de Deus quando ela é ouvida e quando Deus faz essa palavra chegar ao coração. Portanto, somos totalmente dependentes de Deus para a salvação. Romanos 10:17 diz: o crer vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, o crer, a fé do crer, ela vem pelo ouvir a palavra. Por isso que Cristo deu uma missão à igreja: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Por isso, irmãos, até que ele venha, essa é a nossa missão: pregar o evangelho, porque é por meio da pregação do evangelho que pessoas que não creem em Cristo vão ouvir esse evangelho, e pela graça e misericórdia de Deus serão alcançados e salvos. Portanto, não é por obras, não é por penitência, não é por boas ações, é pela graça de Deus mediante a fé. Hebreus, 1 Pedro 1,9 diz: obtendo o auge da nossa fé, a salvação da nossa alma. Hebreus 4,2 diz: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que ouviram. Não pode dizer: olha, as pessoas ouviram, mas não creram, porque a palavra não chegou ao coração. Não chegou ao coração. É como aquela parábola do semeador, que diz: olha, se o semeador se vai semear, uma semente caiu no caminho, o pássaro veio e comeu. Outra caiu no solo rochoso, até nasceu, mas o solo era muito pedregoso, cheio de pedras, não criou raiz, não aprofundou, veio o sol, bateu, queimou.
a outra caiu entre os espinhos, ela cresceu ali, atrofiada, mas não deu fruto. Mas a que caiu no bom solo, deu frutos a 30, 60 e 100 por ano. Esse é o coração, aradado com a palavra, com o Espírito Santo, que a semente caiu e gerou vida. Portanto, irmãos, se a glória de Deus é o alvo da missão, a fé é o seu meio. É o seu meio, porque nós não podemos fazer missão sem confiar, sem ter fé de que é Deus que vai agir. É pela fé que as pessoas pecadoras são redimidas e passam a fazer parte da igreja, do povo de Deus. É pela fé, irmãos, que cristãos pregam, na esperança de que a palavra age, e gere convicções em corações inseguros, incertos. É pela fé que nós pregamos, crendo que quem vai gerar vida é o Espírito Santo, que vai transformar os corações das pessoas e não nós. É pela fé que o Evangelho é espalhado por toda a terra, por todos os povos, na expectativa do nascimento de igrejas, de comunidades salvas que glorifiquem a Deus. Sem fé não há igreja, sem fé não há missão. Portanto, a salvação é a obra de Deus, por meio da palavra pregada. O Evangelho pregado é o Evangelho de Cristo, e aquele que crê é salvo. Aquele que crê. A missão é feita, irmãos, pela fé, por meio de fé. Romanos 10, 8 diz: porém, esse diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. A palavra de Deus, irmãos, está sendo pregada aos ouvidos de todos. A palavra que gera vida. E precisamos pregar e orar para que Deus faça com que essa palavra não entre somente no ouvido, mas que ela penetre no coração e quebre o coração endurecido, e a semente entre e gera vida ali. Romanos 10, 14 diz: como porém invocarão aquele que não creu? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há que pregue? 2 Timóteo 4,1 diz: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insta quer, seja oportuno quer não, corrige, repreende, exorte com toda paciência e doutrina. Então, irmãos, a fé é essencial para a vida daquele que ama e segue a Cristo também. É essencial. Nós não podemos seguir a Cristo sem fé. Nós não podemos seguir a Jesus sem fé. Há uma estreita ligação bíblica entre fé e descanso, e também entre fé e missão. Porque quando nós cremos, nós descansamos. Nós descansamos a nossa alma porque sabemos que tudo está nas mãos do Deus soberano, que tudo acontece conforme a vontade de Deus, e nós descansamos a nossa alma. Entrega, pois, o teu caminho ao Senhor, porque dele mais não fará. Entrega e confia. Confiar é descansar. Então, quando nós temos o Senhor, irmãos, não há espaço para uma alma aflita, não há espaço para uma alma que vive aflição, na aflição e no abatimento, porque nós cremos e a nossa alma descansa, tudo está no controle do nosso Deus soberano. Um dos maiores destaques, dos maiores ataques de Satanás, irmãos, no maligno
para enfraquecer a nossa fé. Porque ele sabe que se enfraquecer a nossa fé, nós seremos um alvo fácil para ele. Então nós devemos ter cuidado. Ter cuidado, porque a sua fé é a área mais atacada da sua vida e na vida da sua família. Portanto, deve ser a área mais vigiada, fortalecida da nossa vida. O apóstolo Paulo, no final da vida dele, o que ele diz? Completei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé, ele diz que guardou a fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Guardar é proteger. Como nós protegemos a nossa fé? É crendo nas verdades da Escritura. É crendo na verdade da Escritura, que só a fé, somente a fé é protegida. Quando cremos na verdade das solas Escrituras, e somente na palavra. Portanto, irmãos, peça a Deus que aumente a sua fé. Peça a Deus cada dia, Senhor, aumenta a minha fé em Ti. Aumente a minha fé. Leia a palavra para que a sua fé seja fortalecida. Peça a Deus uma fé suficiente para descansar mesmo nos dias mais difíceis. Peça a Deus, irmãos, isso. Lembra do relato daquela mulher que eu li no início, antes da pregação? A mulher que estava prestes a morrer, condenada à morte, com um filho recém-nascido nos braços, vendo seu esposo ali, e com a alma tranquila, iniciou a fé para suportar qualquer dificuldade, qualquer circunstância, sem se deixar abalar. Portanto, peça a Deus por fé suficiente para cumprir também a missão. Compreender e abraçar tudo aquilo que Ele colocou em suas mãos para fazer. Peça a Deus fé suficiente para servir a Deus na igreja, através da igreja. Senhor, me dá fé para servir ao Senhor, como igreja do Senhor. Não apenas ficar de braços cruzados, mas para ser um crente ativo, que age e que faz. E Ele aumente a nossa fé em nome do Senhor Jesus. Amém? No domingo eu dou continuidade à nossa mensagem, porque eu vou